Nesse curso, eu estou utilizando o Excel do Microsoft 365 no Windows 10. Caso você esteja utilizando outra versão, algumas coisas podem ter uma aparência um pouco diferente, mas elas devem funcionar de maneira parecida com a que você vai ver aqui, então não precisa se preocupar com isso. Para abrir o Excel, clique no botão Iniciar ou pressione a tecla Windows e comece a digitar Excel. Assim que você visualizar o ícone do programa, clique nele ou pressione Enter. Você também pode criar um atalho para abrir o Excel a partir da barra de tarefas do Windows. Para isso, clique com o botão direito do mouse no ícone do Excel e selecione Fixar na barra de tarefas. Ao abrir o Excel, você verá essa tela inicial. Aqui, você pode escolher abrir um arquivo recente, criar um arquivo a partir de modelos prontos ou criar um arquivo do zero, que é o que vamos fazer agora. Então, clique em Pasta de Trabalho em branco. Essa é a principal tela do Excel, e é nela que você vai passar a maior parte do tempo quando estiver trabalhando com suas planilhas. Agora, vamos conhecer os principais componentes da interface do Excel e os nomes deles. Logo no topo da tela, temos essa grande barra de ferramentas. Ela é chamada de faixa de opções, e nela estão os principais comandos do Excel, que você aciona clicando nos botões, menus suspensos e outros controles, ou ainda com atalhos de teclado. A faixa de opções organiza os comandos em dois níveis. O primeiro nível são as guias. Começando pela guia Página Inicial, onde você encontrará ferramentas de formatação e outros comandos para edição de células. Em seguida, você tem a guia Inserir, com comandos para inserir elementos visuais como imagens, formas ou gráficos. E mais adiante, há também a guia Dados, que tem ferramentas como filtros de ordenação para você analisar e manipular os seus dados. Agora, voltemos à página inicial. Observe que existem algumas linhas verticais separando alguns comandos dos outros. É aqui que entra o segundo nível de organização de comandos, os grupos. Por exemplo, esse grupo é chamado fonte. Ele reúne os comandos que você utiliza para alterar a aparência do texto, como a cor e o tamanho. Em alguns grupos, como é o caso do grupo fonte, tem esses pequenos botões com uma seta diagonal. Se você clicar em um desses botões, uma janela vai aparecer trazendo opções adicionais daquele grupo em particular. Às vezes, a faixa de opções pode acabar ocupando muito espaço na tela, e você pode recolher ela clicando duas vezes em qualquer uma das guias. E se você quiser expandi-la de volta, basta clicar duas vezes em qualquer uma das guias. Não se preocupe em memorizar tudo isso agora. Ao longo do curso, você vai se acostumar com a faixa de opções e com a localização dos comandos mais importantes. Agora, vamos falar sobre a guia Arquivo. Essa é uma guia especial que funciona de maneira um pouco diferente das demais. Quando você clica nessa guia, ela reabre aquela mesma tela de início que o Excel geralmente mostra quando é iniciado. Aqui ficam todas as opções para gerenciamento dos seus arquivos, como abrir, salvar ou fechar. E para fechar essa tela de início, clique no botão com uma seta apontando para a esquerda ou pressione a tecla ESC. Para os próximos passos, você vai precisar abrir um arquivo do seu computador. Clique em Arquivo e depois em Abrir nessa barra lateral verde. Em seguida, clique em Procurar. Uma janela vai aparecer pedindo para você selecionar o arquivo a ser aberto. No meu caso, como eu salvei o arquivo na área de trabalho, eu vou clicar nela na barra lateral para mostrar o seu conteúdo e depois vou clicar duas vezes no arquivo lista de países.xlsx para abri-lo. Logo acima da faixa de opções, você encontra outra pequena barra de ferramentas chamada Barra de Ferramentas de Acesso Rápido. Pense nela como uma barra de atalhos, onde você pode colocar os comandos que usa com mais frequência. Ela já vem com alguns comandos úteis, como salvar e desfazer, e você pode clicar nessa seta para baixo para adicionar outros comandos dessa lista. Vamos clicar em Classificar em ordem crescente. Observe que o Excel adicionou um novo botão à barra de ferramentas de acesso rápido. E agora você pode clicar na coluna População e depois clicar no botão recém-criado para ordenar os seus dados e descobrir que a China é o país mais populoso na sua lista. Você também pode adicionar qualquer comando da faixa de opções ao acesso rápido.
Tudo o que você precisa fazer é clicar com o botão direito no comando que quer adicionar, como eu estou fazendo agora com esse balde de tinta, e clicar em Adicionar a barra de ferramentas de acesso rápido. Agora, o comando Cor de preenchimento fica sempre disponível nos meus atalhos. E se você mudar de ideia, basta clicar novamente com o botão direito no atalho e selecionar Remover da barra de ferramentas de acesso rápido. Em seguida, logo abaixo da faixa de opções, você tem a barra de fórmulas. Ela mostra os dados brutos que estão em uma célula e permite que você edite esses dados. Nós vamos aprender mais sobre ela nas próximas aulas. E agora, vamos descer para a seção principal da nossa planilha. Apesar da gente utilizar bastante o termo planilha para se referir ao arquivo do Excel, o correto é chamá-lo de pasta de trabalho. E a pasta de trabalho é que contém uma ou mais planilhas, que são essas pequenas abas na parte inferior da tela. Eu sei que essa nomenclatura pode parecer confusa no início, mas é importante você conhecer os nomes corretos para quando você for precisar procurar ajuda na internet, por exemplo. Cada planilha está dividida em várias linhas e colunas. As linhas são identificadas por números, começando em 1 e terminando em 1.048.576. Já as colunas são identificadas por letras. A primeira é a coluna A, a segunda é a coluna B, e assim por diante. Após a coluna Z, o Excel começa a usar duas letras e as colunas são identificadas por AA, AB, AC, até chegar na coluna ZZ, que então inaugura as colunas com três letras: AAA, AAB, AAC, até chegar na última, XFD, totalizando 16.384 colunas disponíveis. Mas não se assuste, a maioria das pessoas não chega nem perto desses limites de linhas e colunas no seu dia a dia. E no cruzamento de uma linha com uma coluna, há esses pequenos retângulos, chamados de células. Se você clicar em uma célula, perceberá que ela ganha um contorno verde, indicando que ela é a célula ativa. E cada célula possui uma identificação única, que é composta pela letra da coluna e pelo número da linha. Agora, por exemplo, eu estou na célula B3, e se eu clicar aqui, eu mudo para a célula D4. Essa identificação é chamada de endereço da célula. Você também consegue conferir o endereço da célula ativa na caixa de nome, que fica ao lado esquerdo da barra de fórmulas, ou pelo realce que é mostrado nos títulos de linha e coluna. Na parte inferior da pasta de trabalho, há uma outra pequena barra chamada barra de status. Se você selecionar células que contenham dados numéricos, como por exemplo a população dos primeiros 5 países dessa lista, a barra de status vai mostrar a média, a contagem e a soma desses valores. Você vai aprender mais sobre ela nas próximas aulas. E para finalizar, vamos fechar a pasta de trabalho. Clique em Arquivo e Fechar. O Excel vai perguntar se você quer salvar as alterações. Por ora, basta clicar em Não salvar. E agora é com você. Experimente clicar em outros comandos da faixa de opções para ver o que acontece. Lembrando que você pode sempre desfazer seu último comando caso tenha cometido algum engano. Não precisa ter medo, porque você não vai conseguir quebrar o Excel.